O nosso Eldorado Comportamento de hoje vai falar sobre atividades da Escola Logosófica de Criciúma, que começa o ano de 2018. A Érica Limberger Vaz Pavão, tudo bem recebê-la? E também a Valda Simões. Tudo bem, Valda? Tudo bem, boa tarde. Prazer em recebê-las aqui. Mas eu vou estudar logosofia por quê? O que poderia levar esta pessoa a estudar logosofia? Mesmo convicta. Sim, assim, eu acho que se a pessoa não tiver inquietudes, ela não vai estudar logosofia. Porque ela não vai estar buscando nada. A logosofia, eu acho que é para quem busca mesmo, né? Uhum. Tem alguns questionamentos. E outra coisa que me levou muito à logosofia, comportamento, né? Não é o teu programa? Perfeitamente. Sim, foi a conduta. Então, essa minha conduta ainda não está... Eu não estava feliz com algumas condutas que eu tinha na minha vida. Então, essa foi a minha busca, né? Quando eu conheci a logosofia, eu vou contar um pouco de como eu conheci a logosofia e como eu vim, né, estudar logosofia em Criciúma. Eu conheci a logosofia quando eu fui fazer a minha faculdade de odontologia na UFSC, antes de 2004. Eles faziam algumas atividades como essa, divulgavam essas atividades. E lá eu participava, mas eu nunca cheguei até a fundação. E eu voltei para Criciúma. Mas o que falava, né, os temas, me chamava muito a atenção. Quando eu voltei para Criciúma, eu fiquei 8 anos sem escutar a palavra logosofia. A logosofia lá em Florianópolis é próximo da UFSC, né? É no bairro Pantanal. Então eu sempre passava, eu sempre tinha acesso à palavra e só a palavra logosofia já eu mesmo, o que será isso, né? Uma escola? Mas o que a gente aprende nessa escola? Quando eu voltei para Criciúma, eu fiquei 8 anos sem escutar a palavra logosofia, até que um dia eu vi na RBS um chamado que ia ter uma palestra. Até do professor Antônio Cândido, que já veio aqui na tua entrevista, no teu programa. Daí eu assim, opa, agora eu vou lá descobrir o que é essa logosofia. Nos dê um exemplo, nós estamos aqui ansiosos, creio que o ouvinte está se coçando como eu agora. O que tu comprovou que o autor disse? Dá um exemplo para a gente aqui. Vamos ser cartesianos agora. Várias coisas. Vamos às provas. Então, o primeiro livro que eu tive... Na verdade, a primeira revista eu trouxe, tá? Porque foi muito importante para mim. Eu recebi essa revista, que ela fala assim, os inimigos que temos dentro. E ela é um resumo de um livro, Deficiências e Propensões do Ser Humano. Quero deixar claro também que todos os livros, tá, da logosofia estão para download grátis, tá? No site logosofia.org.br. Quando eu tive acesso a essa revista, ele fala algumas deficiências, eu posso falar aqui. Perfeito. Que é intolerância, a indiscrição, a desordem, a rigidez, a impaciência, a impulsividade e a timidez. Ele fala nesse livro vários outros. Isso, nessa revista ele só trazia 7. Então, através dessa revista, eu comprovei, eu achei que eu não tinha deficiência nenhuma. Não sei por quê, mas eu achei que eu não tivesse. Né? Eu continuo achando que não tenho. Pois é, eu também. Eu me achava uma pessoa muito boa. E eu era realmente. Né? Mas faltava o que dentro de mim? Conhecimento. Porque, como eu te falei no início, eu não sabia como realmente esse sistema mental, esse sistema sensível agia. E não adiantava outra pessoa me dizer. Né? Eu tenho que conhecer, porque só eu posso saber realmente o que tem dentro de mim. Continuamos conversando aqui com as nossas convidadas, a Érica Limberger Vaz Pavão e Valda Simões, falando sobre logosofia. Eu só não quero deixar de dar aqui datas importantes, sim. Porque foi o motivo da gente convidá-las aqui. A gente fica batendo papo, porque a logosofia é tão atraente, o assunto é tão gostoso, digamos assim, de falar, que a gente acaba depois... Dia 26 de fevereiro, a importância de educar para a vida, palestrante Francine Nascimento Pires Bortolini. No dia 19 de março, na crise, onde encontrar as oportunidades, palestrante Darlon Ferreira Bortolini. E dia 24 de março, de abril, a transformação do mundo a partir de si mesmo, palestrante Gelson da Maia Pavão. São eventos, os próximos eventos da Escola Logosófica de Criciúma. Maiores informações? Simpla. Simpla. www.simpla.com.br
que é com sympla.com.br/Logosofia Criciúma. Inscreva-se gratuitamente. Muito bem. Agora, antes do intervalo, a gente ficou de falar sobre a descrição. Mas a Érica me falou um negócio aqui durante o intervalo que me chamou muita atenção, que é sobre comportamento também, né, Érica? Por favor, eu queria que você repetisse, que eu achei muito... toca fundo, porque são coisas assim que... acho que uma resposta para um questionamento que se faz muito no mundo moderno, né? Eu gostaria que você repetisse, por favor. O autor da Logosofia tem um ensinamento que para mim foi de muito valor quando eu descobri ele, né? E venho aplicando a vida, venho fazendo o esforço de aplicar isso na minha vida, né? Uhum. Ele nos ensina que nem tudo que é normal para a época é normal para a vida. E eu venho aprendendo a descobrir o que é normal para a vida e a pautar a minha vida nisso, né? Então, a vida vai ganhando solidez, sabe? A gente vai... aquelas coisas pequenas do dia a dia vão deixando de ser, assim, tão impactantes, né? Aqueles pequenos problemas. Uhum. Tudo muda quando a gente vê dessa perspectiva, né? E a gente vai tendo mais segurança também na atuação. Porque, vamos pensar assim, há 300 anos atrás, ter escravos era muito normal. Era comum para a época. Era normal para a época. Não era uma atrocidade como é considerado hoje. Uhum. Então, pensando nisso, não só nessas grandes coisas como a escravidão, mas no nosso dia a dia, nas coisas que a gente segue, nas coisas que a gente faz diariamente. O que é normal para a nossa época, mas que não é normal para a nossa vida? Boa pergunta. Muito interessante, né? Fica uma fazer esse reflexão questionamento, para cada um pensar na sua vida, na sua maneira de viver, na maneira de fazer as coisas, né? E aí você tem que transcender as convenções sociais também, né? Exato. Em tese. Porque, por exemplo, antigamente dava-se remédio para abrir o apetite nas crianças que continham álcool. Uhum. Sim. Hoje isso é impensado. Para a época era comum, mas para a vida é. Né? Fica o questionamento. Coisas que eram moda deixaram de ser, voltaram. São comuns, mas são comuns. Eu já lhe agradeço por mais uma noite mal dormida. Eu vou ficar pensando nisso a noite inteira. Aliás, não é bom perder sono também, né? Durma e amanhã vamos pensar de novo na resposta. Mas tem uma pergunta aqui, o professor Walter Silva participa conosco e pergunta o seguinte. Quando Gonzales Pecote fundou a Logosofia, tinha a intenção de fazer com que o homem conquistasse sua autotransformação através de uma consciente evolução do pensamento, porque só assim ele poderia se libertar de todas as influências sugestivas. Pergunta: será que conseguiremos nos libertar destas influências e como? Eu estou conseguindo. Como? Estudando Logosofia, indo na palestra, Agora, começando a compreender quais são esses conhecimentos. Faça de novo a sua autoanálise, porque você foi má conosco agora, comigo e com o professor. Olha só, então, quando ele me falava assim, ó, se a resposta de tudo está no conhecimento, eu tenho que ir em busca dele. Perfeito. Qual conhecimento, né? Qual? Né? Eu vejo hoje que eu fui em busca do meu conhecimento. E o autor da Logosofia tem todos os livros, tem as nossas atividades dentro da fundação, mas ele também faz essas reflexões da vida da humanidade, né? Para a gente começar a observar, né? Como que o homem foi evoluindo, quais foram as épocas, o que bloqueou um pouco esse entendimento, né? Uhum. Às vezes, né, eu fico observando, tem muitas questões financeiras envolvendo, né, algumas coisas, né? Então, esses questionamentos, mesmo como a Érica falou, que a gente tem que começar a se questionar, né? E em busca desses conhecimentos mesmo, né? Eu trouxe aqui sobre a descrição, tá? Eu vou ler um pouco, só para vocês compreenderem um pouco como eu cheguei na Logosofia. A descrição, ele dá antideficiência. Para toda deficiência, ele dá uma antideficiência, tá? Que é a indiscrição. É característico dessa deficiência impelir a pessoa a falar e agir irrefletidamente, sem acerto nem responsabilidade. Assim como
como a induz a divulgar prematuramente uma ideia, um propósito ou projeto, debilitando com isso a inteireza de suas forças psíquicas e morais, cuja soma constitui a reserva dinâmica das energias que rebustecem a vontade. Torna imprudente na emissão de um juízo, inoportuna, falante em excesso, algumas vezes, e outras desconsidera e desleal para consigo mesma e para o semelhante. A indiscrição a discrição é a chave de segurança que fecha a porta das confidências mais doces e sensíveis, só pronunciáveis dentro de nós mesmos. Então, assim, o que eu faço, também como a Érica falou no intervalo, o que nós temos que fazer, o que o autor nos orienta, é uma revisão de conceitos, né? Porque, às vezes, o conceito que eu tenho sobre discrição é outro, né? E outra, voltar para dentro de mim mesma. Eu tenho sempre... agora a Valda não sempre vai ser discreta? Não, entendeu? Eu luto também nas minhas atitudes, na minha conduta. Mas pelo menos você vai ser consciente. Eu tenho conhecimento, eu tenho que atuar dentro de mim. E o autor da Logosofia, ele fala também uma coisa muito interessante, que eu reflito muito sobre isso todos os dias, que a melhor oração para Deus é a nossa conduta. O fato, e aí vem o questionamento, o fato de você estar ciente de que esta é uma fraqueza sua e que você precisa trabalhá-la, já é um passo importante, o reconhecimento ou o autoconhecimento. Perfeito. E aí você diz, bom, eu não 100%, né? E talvez eu não esteja 100%, mas só o fato de ter a ciência da sua falha já é um passo para você começar a se policiar. Pelo menos se você não vai ser 100% eficaz, mas já não vai mais errar 100% também, né? Quer dizer, só aí já começa a surgir uma modificação, creio. E entra também a revisão de conceitos que a Valda estava manifestando, né? Porque, assim, a gente vem compreender coisas que antes a gente nem pensava. Quem aqui já pensou o que é um pensamento? Talvez eu antes, pelo menos, já havia pensado sobre o que era a vida, o que é o espírito. Agora, o que é um pensamento? O que é o tempo, pensando no significado dele para a vida, não só nesse tempo físico, essa parte, né, estudada pelas demais ciências, mas o que o tempo representa para a vida? Né? Então, essa revisão de conceitos ela é fundamental. Eu começo a ter um norte. Né? Então, uma deficiência, como a Valda estava manifestando sobre a indiscrição, eu vou entender o que é aquela deficiência, como funciona a virtude, o que é a virtude. Eu vou entender como ela atua. Então, eu começo a ter um jeito de seguir. Tem um método para isso. Não é só identificar aquilo que está errado e ser consciente disso e me propor a mudar. Porque eu fiz isso muitas vezes. Eu tinha lido muitas coisas, né, livros de autoajuda e outras coisas mais, e buscava, e muitos me diziam, eu tenho que ser menos impaciente. Mas como que eu vou ser menos impaciente? Essa é a grande questão. E aí vem o método logosófico. Compreendi. Eu acho que a logosofia é mais ou menos isso. Você vai ter que entender a partir da sua experiência. Da sua experiência, com certeza. E por isso que eu conheci muito de si mesmo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Cada vez que eu entrevisto vocês aqui, é algumas noites sem dormir. Porque o que origina o pensamento, aí lascou, filhinha. Aí tu provocou nós mesmo, né? Porque uma coisa é pensar sobre... Mas o que é o pensamento? O conceito logosófico de pensamento é absolutamente original. Comprovado, assim, por todos os estudantes. É algo que faz uma mudança significativa na vida. Porque você pensa a partir das suas crenças, né? Você começa a construir um pensamento a partir das suas crenças. Mas e será o pensamento e a faculdade de pensar são coisas diferentes. E será que todo pensamento é meu? E será que todo pensamento é meu? Fui eu que construí? Pensar e pensamento é a mesma coisa? Ele é influenciável, pensamento perfeito. O pensamento, na verdade, é uma construção coletiva, né? Vamos lá.
Será? O ato de pensar também? Não? Fica o Olha, convite. tem muita coisa. Fica o Muita convite. coisa dentro de nós para se conhecer, hein? Se vocês cobrassem por essas palestras, eu ia dizer que vocês estavam fazendo a sacanagem só para o cara pagar a palestra para ir lá ver, mas não é gratuita, então não é sacanagem. E todos é? os livros também estão no site, todo mundo pode baixar e ir buscando as suas inquietudes também. Perfeito. Eu brinco aqui porque, evidentemente, é uma forma de ir jogando as coisas, né? Porque você vê que em nenhum momento elas... Não, é aqui, estancou. Hoje eu consegui descobrir que esse é o intuito, porque isso não seria correto que elas estancassem a sua inquietude. Hoje eu entendi por quê. Porque cada vez que eu entrevistava alguém sobre logosofia, eu dizia, mas Cristo, eles não me respondem nada, sabe? Só me fazem outra pergunta. O autor diz que, na verdade, o nosso entendimento foi bloqueado. Uhum. Foi bloqueado ao longo dos anos, das épocas, dos séculos. E o que ele quer fazer com nós é destravar mesmo esse entendimento, para que a gente consiga construir os nossos pensamentos melhores. Mas aí, por O conceito de pensamentos é algo que, para mim, era inconcebível antes. E quando eu tive contato pela primeira vez com esse conceito dentro da ciência logosófica, eu pensei, nunca vou comprovar isso aqui. Eu nunca vou ver isso aqui. Isso aqui não pode ser. E hoje é como se eu conseguisse pegar com a mão. De tão claro que é. De tão real e palpável. Então, o que a gente tem que ir descobrindo é o que está bloqueando essa vista. Uhum. Né? E aí a gente vai limpando isso e vai conseguindo enxergar isso com uma nitidez tão grande. Mas aí, quanto mais eu uso... Gostei da resposta dela. Não precisamos de respostas prontas, e sim descobrirmos. Adorei mesmo, diz o professor Walter. O Deficiências e Propensões explica bem isso, né? O livro, diz o Celso Chimansky. Ele ensina bastante coisa. É muito interessante esse livro. O Cerebelo aqui tá dando pane. É só tico e teco, dando cabeçada aqui. Tô quase ficando maluco, diz o Ismael. É boa, eu acho que essa é... A gente está botando a mente para funcionar, é isso mesmo. Aqui, boa tarde. Deixa eu agradecer aqui a Erika Lindbergh Vaz Pavão e a Valda Simões, que nos deixaram 3 noites sem dormir, com certeza. Nos deixarão mais 3 noites insones, pensando nisso tudo. Que bom que a gente tem que pensar mesmo. Mas se for para mudar para melhor, vale a pena, né? Com certeza. Então tá. E Obrigado, reforçando o meninos. convite, né? Dia 26 agora. Numa Às segunda-feira, 8 horas. às 8 horas. Hoje está todo mundo na internet, então www.simpla, que é SYMPLA, simpla.com.br/logosofia Criciúma, tudo junto. Tchau para todo mundo. Venha o Café da Tarde.